A bolsa brasileira, ela tá cara ou barata nesse momento? Pois é. E a gente vai tentar ir além do óbvio, né? Exato. A ideia é analisar uma série de dados, de projeções, para entender o cenário de verdade. Não ficar só numa métrica única, tipo preço-lucro, mas entender as diferenças entre setores, entre os tamanhos das empresas. Isso, porque uma análise superficial pode enganar muito. Uma ação com PL de 5, por exemplo, pode na verdade estar bem mais cara que uma de 10. Como assim? Se a perspectiva da primeira é de piora total nos resultados e a da segunda é de crescimento, né? Por isso que a gente vai focar muito nos dados projetados para os próximos 12 meses. Perfeito. Então vamos começar pelo panorama geral. O Ibovespa. O principal dado que a gente tem é um preço-lucro projetado de 10,3. Isso está muito perto da média histórica, que é de 10,5. Então, assim, parece que já não estamos mais naquele território de barganha clara que a gente viu um tempo atrás, né? Exato. Aquela fase de encontrar um monte de ação obviamente barata parece que, de fato, passou. Quando o indicador estava em 7, era um dos menores patamares da história. Pois é. Mas olha que interessante, isso não significa que o mercado esteja caro. Ele está alinhado com a sua média. E o fascinante aqui é que se o apetite dos investidores voltar com mais força, ainda teria espaço para uma valorização, sabe? Ah, entendi. Mesmo na média. Sim. O índice poderia, num cenário mais otimista, chegar a um PL de 13 ou 15. Isso representaria, assim, uma alta potencial de 30% a 50%. Nossa! Mas tem uma distorção importante aí que a gente precisa considerar, causada por duas gigantes da nossa bolsa, Petrobras e Vale. Como é que a análise muda quando a gente tira essas duas da conta? Essa é a observação fundamental, é o ponto-chave. Petrobras e Vale têm um peso gigantesco nos lucros do Ibovespa. Gigantesco! Em 2021 e 2022, com a alta do petróleo, do minério de ferro, elas tiveram resultados assim fora da curva. Isso fez o PL do índice todo parecer artificialmente baixo, chegou a bater um 6. Era uma ilusão, então? Total. E aí, quando a gente remove esse efeito, o PL projetado de Ibovespa sem Petro e Vale sobe para 11,8. E ele fica, de novo, muito perto da sua média histórica, que é de 12,0. Isso dá um retrato bem mais fiel da maioria das empresas da Bolsa. Ok, vamos dissecar isso ainda mais. E as empresas que dependem mais da nossa economia interna? Supermercados, saúde, energia elétrica. Como elas ficam? Analisando só essas empresas ligadas à economia doméstica, o PL projetado é de 10,6. Um pouquinho acima da média histórica delas, que é 10,3. Ou seja, também alinhadas. E as exportadoras? As exportadoras, tipo Vale e Suzano, têm um PL projetado de 11,0, que está um pouquinho abaixo da média de 11,2. De novo, tudo muito dentro da normalidade. Certo, mas aqui entra um ponto de cautela que eu acho muito importante, especialmente com empresas cíclicas como as de commodities. Olhar só o PL pode ser uma armadilha, né? Uma armadilha enorme. Em 2015 e 2016, por exemplo, muitas dessas empresas pareciam caríssimas, com PL acima de 20. Por quê? Porque os preços das commodities tinham despencado, os lucros foram esmagados e isso inflou o indicador. E, no entanto, aquele foi um dos melhores momentos da história para comprar essas ações. Nossa, que contraintuitivo. Totalmente. Elas se valorizaram mais de 1000% desde então. O PL pode enganar muito nos extremos do ciclo. É uma lição valiosa. Com certeza. Agora é aqui que a conversa fica realmente interessante, eu acho. Vamos falar sobre as empresas de menor valor de mercado, as chamadas small caps. A situação delas parece bem diferente. Completamente diferente. O PL projetado para as small caps está em 10, enquanto a média histórica delas é de 13,6. Uau! O patamar atual está entre os mais baixos dos últimos 10 anos. Há uma defasagem assim, muito clara em relação às empresas maiores que já voltaram para suas médias. E existe uma relação forte disso com o cenário de juros, né? A fonte que a gente analisou traz uma analogia que eu achei ótima. Só pega o ônibus quem está no ponto esperando. É uma analogia perfeita. Historicamente, períodos de alta de juros, como o que a gente viu entre 2013 e 2016, foram muito ruins para as small caps. Elas chegaram a cair 50%. Quando os juros começaram a cair, elas dispararam. O mercado tende a antecipar esses movimentos, sabe? Quem fica esperando a confirmação da queda dos juros para investir pode acabar... Perdendo o bonde, ou o ônibus, no caso. Exatamente.
pode perder uma parte relevante da valorização. O ônibus já partiu. E tem mais um dado que reforça muito essa tese. A razão entre o índice de small caps e o Ibovespa. Atualmente está no menor nível desde 2009. Isso. E, historicamente, quando essa razão está tão baixa, as small caps tendem a ter um desempenho muito superior ao Ibovespa nos anos seguintes. É um sinal forte, então. Mas isso levanta uma questão importante. Não se trata de uma recomendação para investir todo o capital só em small caps. O foco deve ser sempre em encontrar boas empresas, com qualidade, lucrativas, com dívida controlada e que estejam a um bom preço, claro. Independente do tamanho. Independente do tamanho. O segmento descontado é um vento a favor, mas não substitui a análise. Então, o que tudo isso significa quando a gente compara com investimentos de menor risco? Os títulos públicos do Tesouro IPCA para 10 anos estão oferecendo um juro real de quase 7,5% ao ano. Isso é muito atrativo. É um rendimento real extremamente elevado. E o histórico mostra que taxas reais tão altas costumam coincidir com bons momentos de compra na bolsa. Que paradoxo. Por outro lado, quando o juro real estava em 3 ou 4%, a bolsa geralmente estava cara. O ponto é que, com a renda fixa pagando tanto, o prêmio de risco para investir em ações... A recompensa por assumir um risco maior... Essa recompensa está baixa no momento. O custo de oportunidade é muito alto. Ou seja, o cenário exige mais seletividade. Não é mais tão fácil quanto na época em que quase tudo estava barato. O trabalho de encontrar boas oportunidades ficou mais difícil. Exatamente. A margem de segurança diminuiu. A análise sugere que as oportunidades mais claras para quem busca valorização podem estar concentradas nas empresas de menor capitalização, as small caps, e talvez em algumas exportadoras. Certo. Para a gente fechar, vamos passar rapidamente por alguns setores? Os bancos, por exemplo, estão com um preço-lucro projetado de 7% e uma expectativa de retorno sobre o patrimônio de 19%. Sim, os bancos parecem atrativos. Com a expectativa de um crescimento mais lento na carteira de crédito, eles podem precisar de menos capital e, consequentemente, aumentar a distribuição de proventos aos acionistas. Virando uma tese mais de dividendo, talvez? Exato. Menos crescimento, mais renda. Por outro lado, o setor de utilidade pública, que inclui muitas empresas de energia e saneamento, parece ter esticado, com um PL de 15. A mensagem aqui parece ser: paciência. É um ótimo conselho. Não há necessidade de ter todos os setores na carteira ao mesmo tempo. A diversificação acontece aos poucos, conforme as oportunidades aparecem. Se um setor parece caro agora, é preciso ter paciência, pois, de tempos em tempos, o mercado oferece novas chances. Então, para resumir nossa conversa, o mercado brasileiro como um todo não parece mais uma barganha óbvia, mas também não está caro, negociando em linha com sua média histórica. Isso. A história principal está nos detalhes. As small caps aparentam estar significativamente descontadas em relação às empresas maiores e ao seu próprio histórico. E o ambiente de juros altos na renda fixa continua sendo um competidor forte, o que exige um olhar muito mais criterioso e seletivo na hora de escolher ações. A fase de comprar qualquer coisa passou. Uma excelente síntese, e isso nos deixa com uma reflexão final. Os dados históricos sugerem um forte potencial para as small caps, assumindo que os padrões do passado se repitam. A questão a se ponderar é: quais fatores econômicos ou estruturais poderiam fazer com que este ciclo seja diferente? Os padrões que a gente discutiu são um guia confiável para o futuro? Ou existem novas variáveis que poderiam alterar o desfecho para esses ativos? Bem-vindos ao debate. Depois dessa alta recente, o mercado parece ter chegado ali no seu preço justo. E a grande questão agora é: para onde ir? Exato. De um lado, a bolsa como um todo não tá mais aquela pechincha. Isso força o investidor a garimpar. Do outro lado, a gente tem uma renda fixa pagando juros altíssimos. Então a pergunta é essa: vale a pena correr o risco na bolsa buscando oportunidades específicas ou será que é hora de ser mais cauteloso? Olha, para mim a resposta é clara. É hora de garimpar.
Focar na média do Ibovespa, que está com um preço sobre lucro ali de 10,3 em linha com a média, é um erro. A verdadeira oportunidade está escondida, sabe? Principalmente no segmento de small caps. Eu já vejo por um outro lado. Eu acredito que o cenário macroeconômico mudou as regras do jogo. A cautela, para mim, é a palavra de ordem, porque a alternativa de baixo risco se tornou atraente demais para ser ignorada. Mas veja bem os números das small caps. Elas estão negociando a um preço sobre lucro de 10, o que é bem abaixo da média histórica delas, que é de 13,6. A relação entre o índice de small caps e o Ibovespa está no menor nível desde 2009. Historicamente, isso sempre sinalizou uma valorização forte à frente, ainda mais com a perspectiva de queda de juros, né? Quem esperar a confirmação vai perder o bonde. Entendo o seu ponto sobre o valuation, mas o que me preocupa é o custo de oportunidade. O Tesouro IPCA está pagando juros reais de 7,5% ao ano, ou seja, é um ganho de 7,5% acima da inflação, o que é um patamar altíssimo. Com essa rentabilidade garantida e, assim, segura, a Bolsa precisa oferecer um prêmio muito grande para valer a pena. E hoje, com o mercado em geral mais caro, esse prêmio de risco está baixo. A fase do dinheiro fácil, de comprar qualquer coisa, acabou. Mas você não acha que esse desconto histórico nas small caps já precifica um cenário ruim? Ele reflete um pessimismo que, na minha visão, é exagerado e tende a virar bruscamente? É justamente nesses momentos de estresse que se consegue um maior potencial de retorno. Ficar de fora por causa da renda fixa pode ser um erro de inação. Pode ser, mas o risco é que essa discrepância persista por muito tempo. Para uma empresa pequena, juros altos significam um custo de financiamento maior, dificuldade de crescer. Então, eu me pergunto, esse desconto é uma oportunidade ou é uma armadilha de valor? Apostar numa virada de ciclo é especulativo quando se tem um retorno real e garantido de 7,5% nos títulos públicos. A prudência manda não ignorar esse fato. Concordo que a seletividade é crucial, claro, mas ela não pode levar à paralisia. Existem setores de altíssima qualidade com preços atrativos. O setor bancário, por exemplo, negocia um preço sobre lucro de 7%, com uma expectativa de retorno sobre o patrimônio de 19%. São números excelentes. Focar só na média do Ibovespa é se deixar enganar pela performance de gigantes. Sim, existem boas empresas, não discordo disso. Mas volto ao ponto central. Uma empresa precisa oferecer um potencial de retorno muito acima dos 7,5% reais para justificar o risco que você corre no mercado de ações. Com a bolsa mais esticada, a margem de segurança do investidor diminui. Setores como o de utilidade pública, por exemplo, já negociam com um preço sobre lucro de 15%. Talvez a melhor estratégia agora seja ter paciência. As oportunidades para comprar setores inteiros a preços de barganha, como a gente viu no passado com energia ou saneamento, vão reaparecer. Não há por que ter pressa. Em resumo, eu defendo que olhar para a média do mercado hoje ofusca as oportunidades reais. O desconto histórico das small caps cria uma assimetria muito favorável para quem tem um horizonte de médio e longo prazo. E eu concluo que o ambiente de juros reais elevados é o fator dominante. Ele torna a renda fixa uma concorrente fortíssima e exige do investidor em ações uma postura de máxima seletividade e principalmente a paciência, porque a margem para erros ficou bem menor. Fica clara a tensão no mercado. De um lado, a caça por valor em nichos descontados. Do outro, a força gravitacional de uma taxa de juros real que a gente raramente vê. Ambas as estratégias são defensáveis e a decisão final, claro, depende do perfil de cada investidor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.